Oi, eu sou a Débora Pinheiro, sou cristã, formada em psicanálise e nós estamos dando sequência ao nosso quadro de testemunho de histórias reais e eu chamei hoje aqui a Elda para compartilhar um pouco da história dela com a gente. Se apresente. Meu nome é Elda, né? A gente se conhece da igreja, onde o Josimar, o irmão dela, é pastor, e estamos aí, né? Para falar um pouco, né, do que Deus tem feito, o que Ele ainda há de fazer, e até aqui o Senhor tem nos ajudado, né? Amém. Quando eu convidei a Elda para participar, para falar sobre a história dela, o Senhor colocou isso no meu coração porque eu vejo nela uma mulher de Deus, de perseverança, de fé. Vocês vão conhecer um pouco da história, que não foi fácil o tempo inteiro, muito pelo contrário. E o que me faz ter gostado dessa história é eu dever a sua perseverança, a sua fé no meio disso tudo. Porque nós olhamos o Evangelho que ele é cercado de bênçãos. E é isso que hoje a maioria das pessoas prometem. Que você venha a Jesus e aí a sua vida vai ser vitória. Um mar de rosas, você vai ter um bom trabalho, um casamento abençoado, carro, dinheiro, tudo. E nós vemos que não é isso que o Evangelho promete. Pelo contrário, ele promete que nós vamos ter aflição, nós vamos ter lutas, mas que o Senhor ele permaneceria com a gente, não nos abandonaria. Pelo contrário, ele fala, tenha bom ânimo. Ele fala, quando vocês forem provados, que isso seja um motivo de alegria, porque a tribulação ela produz perseverança, e a perseverança produz paciência, e a paciência produz esperança. Então a Bíblia o tempo inteiro está falando sobre a tribulação, sobre o sofrimento. Então ele não nos promete um mar de rosas. E eu quero falar sobre isso nessa noite. Sobre a nossa esperança estar no Senhor, sobre a nossa perseverança, sobre a nossa fé em momentos difíceis. Quem somos nós enquanto nós esperamos as promessas de Deus? Quem somos nós enquanto nós ouvimos os nãos de Deus? E aí eu queria que você falasse um pouco da sua história, lá do início, da maternidade, de tudo que você vem passando durante os últimos anos. Eu nasci num berço cristão, né? Meus pais, né, já eram cristãos. E assim, a minha vida, eu dizia assim, eu não tive uma experiência com Deus, eu achava que eu não tive uma experiência com Deus. Mas quando eu me casei, o período de espera foi muito grande para que eu queria ter filhos. Assim, com 2 anos de casado, eles e eu, né, a gente já queria ter filhos. E eu falava assim, não estou preparada e tal. Mas aí no momento que eu falei assim, eu quero ter filhos, aí eu me deparei com a dificuldade. Então, tipo assim, foram 10 anos de espera. E às vezes, Débora, as pessoas são maldosas. As pessoas te falam coisas, até mesmo dentro da igreja, às vezes as pessoas falam coisas que te deixam chateado. E eu achava que a culpa era minha. E aí eu comecei a buscar de Deus. E um dia eu estava num encontro, né? E eu me lembro que eu abri a Bíblia e ali eu falei assim, Senhor, me dá uma resposta. E o Senhor falou comigo assim, você terá um menino. E assim, depois de 10 anos esperando, Deus, né, enviou, me deu Elias de presente. E foi uma festa, né? Porque eu já não tinha mais meu pai e a gente quis colocar o nome de Elias para homenagear o meu pai. Meu pai foi um homem assim, super abençoado, né? Todo mundo gostava do meu pai. E o Eliseu falou assim, vamos colocar o nome dele, de Elias, para honrar a memória do seu pai, porque seu pai foi um homem de Deus de verdade. E assim a gente fez, colocamos o nome de Elias. Só que quando Elias nasceu, eu comecei a perceber algo diferente em Elias. Elias ia mamar e ele não olhava nos meus olhos. E todas as mãezinhas falavam assim, a criança quando tá mamando interage com o pai, interage com a mãe, né? Uhum. E ele olha, troca olhares, sorri. E o Elias não fazia isso. Aí um dia a gente viajou, a gente foi para casa dos meus parentes lá no interior e tinha uma priminha minha que tinha nascido e era tipo assim, 1 mês de diferença de Elias. E eu vi que ela já interagia, já brincava, comia sozinha e coisas que Elias não fazia. E de repente eu falei assim, virou um gatilho, assim, tem algo estranho. Aí eu cheguei e fui no posto e fui conversar com a médica.
E aí a gente foi fazendo alguns testes, algumas coisas, e deu que o Elias era autista. Nossa, Débora, o meu mundo acabou. Porque a gente vive um luto, como se tivesse morrido alguém. Algo que foi tão sonhado, tão desejado, a gente esperou tanto, tanto, e de repente a gente vem com essa notícia. É igual você falou, né? Às vezes a gente acha que porque você serve a Deus, igual eu nasci num lar cristão, num berço cristão, e a gente acha que não vai acontecer, né? Não acontece certas coisas, mas Deus permite. Eu não sei qual o propósito, mas o Elias, né, recebeu o laudo de autista. Eu me lembro que eu pegava os papéis e levava lá no altar da igreja, porque eu não queria ouvir que ele era autista. E o Eliseu falava assim, não, você tem alguma coisa que você acha que está de errado, mas não tem nada de errado com o nosso filho. Eu falei assim, não, Eliseu tem sim, Elias tem algo. Porque é a recusa para acreditar, né? Sim. A gente nega, né? A gente nega. Eu passei por esse processo também, porque o Arthur, ele é albino. Então, quando ele nasceu bem branquinho, a minha família inteira é branquinha, a boa parte, não inteira, né? E meu irmão, louro, olho azul. E aí eu temava também que não, ele só era branco mesmo. Aí veio também diagnósticos, baixa visão. Aí aquela incerteza é a pior, né? Que a gente pensa assim, como vai ser a vida do meu filho aqui pra frente? Meu filho vai ser feliz, meu filho vai ser independente, meu filho vai casar, vai trabalhar, vai viver como as outras crianças. Então é uma incerteza muito grande. E a incerteza, ela incomoda muito a gente, né? Porque a gente quer ter o controle, a gente não tem o controle de nada, mas a gente acha que tem. Então, quando você se depara com uma situação que você vê que você não tem mesmo controle, aí as coisas desandam. E é aí também que a gente precisa aprender a confiar em Deus. Sim. Aí foi algo assim, né? Foi totalmente confiar em Deus. E assim, a minha família abraçou a gente, sabe? A minha mãe, os meus tios, não abraçou, sabe? A gente com aquele momento difícil. E aí a gente começou as terapias. Começou a levar Elias na fono, na TO. E tinha dia que ele não queria entrar, pegava as pirraças, que a gente acha que é pirraça, mas não é. É do autismo, né? Aí a gente foi indo. E o Elias começou a desenvolver algumas habilidades. Aí o pessoal falava assim, ah não, Elias não é autista, não tem condição, ele é muito inteligente. É uma característica, né, que todo mundo fala. Ah não, ele não tem cara de autista, autista não tem cara. Autista, é uma condição, né? Não vai mudar aquilo. E aí o Elias começou a ter interesse por letras. Então, com 3 aninhos, o Elias já estava lendo e escrevendo. Eu falei assim, mas como pode? Porque ele, até hoje ele não fala muito bem. Elias está com 8 anos hoje, mas ele assim, não consegue, né, falar frases, né, completas. Então ele é muito assim, preciso no que ele vai falar, curto. Aí o Elias começou a falar que gostava de letras, de números. E aí ele começou a falar o alfabeto russo. Aí eu falei assim, gente, como que pode, né? Aí o hiperfoco dele era nisso, né? Em letras, em números, no alfabeto russo, em inglês. E ele começou a escrever sozinho. Com 3 aninhos, então ele já estava escrevendo. Aí eu falei assim, gente, como pode, né? Ele é autista e nessa condição. Aí eu descobri que ele poderia ser autista de altas habilidades. Porque tem autistas que não conseguem aprender, né? E ele, graças a Deus, ele conseguiu, né, alfabetizar. Tem outras dificuldades dele, que às vezes a gente sai, né, para ir para a igreja, a audição dele, ele não gosta de barulho. E assim a gente vai. E ele tem muito interesse pelas coisas de Deus, sabe? Eu acho tão interessante que ele manifesta, assim, o interesse por Deus, por Jesus. Ele fala o tempo todo, né, que o amor de Jesus é grande e largo. E assim, eu vejo o cuidado de Deus com a gente. Que mesmo Elias sendo especial, ele revela Jesus. Eu ia comentar sobre isso, porque Deus fala com Elias. Sim. A Elda chegou uma vez pra mim e falou assim, Elias falou lá em casa assim, do nada, mãe, a Débora tá chorando. A Débora tá chorando. E a Elda não sabia que eu estava vivendo um momento muito complexo da minha vida. E realmente eu estava chorando muito. Mas em casa, ninguém sabia disso. E aí a Elda veio comentar comigo que o Elias estava incomodado, preocupado comigo porque eu estava chorando. Isso. Tem um episódio também com o pastor Josimar que
ele esteve lá na igreja e eu falei assim, pastor Josimar, Elias falou que você está chorando. E a gente não sabia de nada que estava acontecendo. E realmente o pastor Josimar falou assim, eu estou chorando e chorando muito. Tem algo que está pesando. Ore por mim. E o pessoal começou a chamar o Elias de profeta. O Elias, profeta. Então assim, Deus tem falado com ele nas particularidades, né? Mas ele revela Jesus. Não, isso é lindo, ver que Deus, ele usa todos, Deus tem intimidade com todos. Sim. E é maravilhoso ver os nossos filhos revelando realmente a glória de Deus. É maravilhoso. E sobre os 10 anos de espera do Elias, parece fácil, né? Porque aqui a gente fala assim, 10 anos. Mas são longos 10 anos. E a palavra que Deus te deu ali, que você teria um menino. Sim. Quantas vezes veio aquela dúvida? Às vezes as pessoas, elas querem, principalmente as pessoas que nos amam, elas querem nos poupar do sofrimento. Então, não sei se foi seu caso. Às vezes elas falam assim, não, minha irmã, coincidência, você abriu essa palavra. Não se apega, não fica com isso no seu coração, porque, sabe, se Deus não fizer, você vai ficar frustrada, você vai ficar desanimada. Teve esse tipo de comentário? Teve sim. Ainda mais que eu fazia exames e não dava nada nos exames. Foi muito exame assim, bem complicado de fazer. E que eu entrava lá para fazer, eu começava a chorar porque era doloroso. E não tinha nada nos exames. O Eliseu fez também exames, não tinha nada. E aí a gente continuamos o tratamento. Acho que quando Deus falou assim, agora chegou a hora, eu vou enviar o bebê azul. E Deus enviou Elias. Mas foi difícil. As pessoas falavam assim, mas espera, que uma hora vai acontecer. As pessoas ficam te ensinando fórmulas, né, de como isso, de como aquilo, para dar certo. Sendo que não precisa de fórmula, né? E para amenizar o seu sofrimento. É igual, como eu disse, né? Às vezes a pessoa que nos ama, ela não aguenta, não suporta ali nos ver sofrendo. Eu aprendi muito nos meus processos também de sofrimento. A encarar. Que o sofrimento a gente não tenta fugir dele. A gente não tenta poupar as pessoas que a gente ama do sofrimento. Quando a gente faz isso, a gente está impedindo o crescimento dessa pessoa. O fortalecimento espiritual, a fé dessa pessoa aumentar. Porque é o sofrimento que produz tudo isso. E a gente quer fugir. Sim. Só que quando a gente foge do sofrimento, a gente está fugindo do processo que Deus está fazendo com a gente. E dificultando e afastando ainda mais aquela promessa de se cumprir na nossa vida. Então é preciso encarar o sofrimento. Se está vendo alguém que você ama sofrendo, sua filha, filho, marido, esposa, irmão, irmã, você quer consolar aquela pessoa. Ore por aquela pessoa. Né? Como diz Jesus ali que Satanás pediu para se andar com Pedro. E talvez Pedro, eu acho muito incrível isso, porque eu fico imaginando, Pedro devia ter pensado assim, óbvio que Jesus me poupou, né? Porque Pedro se achava, né? E Jesus fala, não, eu roguei para que a sua fé não desfaleça. Ou seja, vai ser cirandado sim, só que eu roguei para que você permaneça fiel, para que você tenha fé. E aí, quando você se converter, avisa seus irmãos. E às vezes acontece isso com a gente, sabe? Principalmente nós, nascemos num lar evangélico, eu bato sempre nessa tecla. A gente tem o Deus dos nossos pais, até ele virar o nosso Deus. E ele vira o nosso Deus quando a gente passa por algum processo assim. Que aí a nossa fé, ela é colocada em teste. E a gente começa realmente a crer e ter experiência com Deus pessoal. Já não é mais o Deus dos meus pais. Ele é o meu Deus. Porque eu vivi. Porque a Bíblia fala, provai e vede que o Senhor é bom. E a gente provou e viu que Ele é bom. No meio do nosso sofrimento, no meio da nossa luta, no meio da nossa dor. A gente viu um Deus que é bom. E assim, inúmeras vezes, o Eliseu me pegou chorando, sabe? Em casa. E Eliseu falava assim, calma, Elda, Deus, tudo tem um propósito. E o Elias é uma criança, ele não toma nenhum medicamento, Débora. A maioria das crianças tem que tomar medicamento para concentração e tudo. E o Elias não toma. A maior parte do tempo ele é calmo, não fica dando crises. Assim, às vezes do nada ele chora. Às vezes do nada também ele começa a sorrir, vai rindo. São as crises que ele dá. Mas a gente como mãe, a gente sofre de ver. Porque a gente está preparado, tipo assim, você se prepara para ter uma maternidade típica. E de repente, né, você não se preparou para ter uma maternidade atípica.
E aí você começa a se deparar com as dificuldades, como que é o desenvolvimento. É muito diferente o desenvolvimento. Mas em tudo eu posso glorificar a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem colocado pessoas para nos ajudar. Eu me lembro que quantas vezes eu chorava por não ter filho e Deus falou assim, ele é o seu presente, ele é minha herança. Então, se alegre nisso, e eu consigo me alegrar na presença do Senhor com Elias. Eu consigo me alegrar. A gente aprende também a comemorar pequenas coisas. Coisa que o Elias faz, coisa pequena. Coisa que seja normal, talvez, para uma mãe típica. A criança falar algo, apontar, né? Coisa que o Elias nunca fez, apontar, eu quero água, eu quero isso, aquilo. E ele começar agora a desenvolver e a falar essas coisas. Mamãe, papai, vovó, identificar as pessoas que cercam, sabe? E são pequenas coisas, mas para mim é algo que eu solto fogos, eu filmo, eu fotografo e tudo, eu vou guardando de lembrança, porque para mim é um milagre. Todo dia eu vivo um milagre. Que bênção. Mas e aí, agora a história não termina aí? Não termina. Depois do Elias? Depois do Elias, eu me lembro que a Theo falou comigo assim, Elda, você já pensou em ter outro bebê? Eu falei assim, de forma alguma. Eu não quero ter mais filho porque a possibilidade de nascer outra criança autista é muito grande. Então, eu não quero isso. Mas não foi o que Deus queria. E aí, a gente engravidou novamente. Eu me lembro que foi bem na época da pandemia. E aí, foi sem planejar dessa vez? Sim, foi sem planejar. Foi tipo assim, foi um acidente, mas foi muito amado, né? Uhum. Aí a gente engravidou do Pietro. E assim, foi uma gestação complicada. No início eu tive hemorragia, começou a sangrar bastante, eu tive que ficar de repouso. Aí quando passou os 3 meses, aí normalizou. Mas eu sempre sentindo dor, umas dorzinhas diferentes de que eu não senti na gestação de Elias. Aí a gente foi indo. E aí a gente começou a comprar as coisinhas, começamos a sonhar. Aí a nossa casinha era pequena, muito pequena, que só tinha 2 quartos e o banheiro. E aí a gente começou a planejar mudar para a casa de cima, onde que minha mãe cedeu para a gente morar lá. E a gente começou a reformar a casa, colocando porcelanato. E eu me lembro que um dia a gente foi passar a virada de ano na igreja. E eu conversei com a esposa do pastor, né, a Cristiane. Falei assim, estranho, eu tô sentindo um corrimento diferente. Tá muito... E isso, a gestação já estava quase, né, mais aproximando mais do fim. Tava com 7 meses. Aí a Cristiane falou assim, você tem que olhar porque isso não é normal. Aí teve a virada de ano, a gente, né, participou, eu louvei. E sempre pingando uma aguinha diferente. Aí a gente foi para casa. Nesse dia, o meu cunhado, né, ia pro culto, sofreu um acidente. Aí eu tomei um susto bem grande. E aí o Eliseu ficou, né, acompanhando o irmão dele. E nessa noite eu me lembro que aconteceu um episódio estranho lá dentro de casa, que entrou um gato lá. E eu fiquei com muito medo desse gato. Eu chamei, porque eu tenho medo de tudo, né? O meu esposo até ri de mim, que eu tenho medo até de galinha. Mas acho que é coisa de criança mesmo, né? Que eu fiquei com medo. Aí minha mãe foi e tocou esse gato. Passamos, meu esposo chegou. Quando foi à noite, eu acordei e tinha uma água na minha cama. A cama estava ensopada. Eu falei assim, não vou não, porque a gente tem que esperar, porque eu não tô sentindo dor. E de repente o Pietro está querendo nascer antes da hora. Aí, quando eu levantei de novo, aí saiu mais um tanto de água. Aí eu falei assim, Eliseu, agora não tem jeito. A gente vai ter que ir pro hospital. E aí a gente foi para a maternidade lá da Santa Casa. Aí a gente chegou lá, eles acharam que eu estava entrando no trabalho de parto, mas eu não estava sentindo nada. E aí, passamos a noite, eu falei assim, a gente vai ter que internar você. Você tá com a bolsa rota. E a bolsa rota é quando, né, o líquido fica saindo, fica pingando. Então eu tinha que ficar em repouso. Como eu não ia ficar em repouso em casa, eles falaram assim, você vai ficar internada aqui até a gente chegar à gestação dele para tirar. Que eles iam tirar ele com 34 semanas. E você estava com? Eu estava com 30 semanas. Porque eu fiquei um mês internada, né? Estava com 30 semanas. Aí, com 34 semanas, a gente vai tirar ele. Então, foi passando a semana. Como era bem na época da pandemia, as pessoas não podiam ir para o hospital ficar comigo. Eram poucas pessoas que podiam. Tipo, a minha mãe, que já tem mais de 60 anos, minha mãe não pôde ir
ficar comigo no hospital, as minhas tias, né, que são pessoas que sempre me acompanham, né? A gente é muito unidas, não podia ficar comigo lá no hospital. E o Eliseu trabalhando, que ele trabalhava de aplicativo, então ele rodava, ele ficava comigo mais nos finais de semana. Então, ia aí eu passava a maior parte do tempo sozinha. Mas eu fiz amizade lá dentro, né, do hospital, que foi a Amanda e o Cleito. Foram pessoas de Deus que estavam lá, sabe, me ajudando. Ele me auxiliava lá em tudo que eu precisava. Eu lembro quando minha mãe mandava lanchinho, eu até guardava para ela também, sabe? Pra gente lanchar juntas. E foi assim, esse processo, sabe? Você também foi ficar lá comigo, né? Foi um momento assim, até que você queria fotografar, e eu não queria fotografar de jeito nenhum, porque eu não queria ficar lá no hospital fotografando. Aí você falou assim, não, vamos guardar de lembrança. Tem fotos da gestação. Pois é, mas meu coração começou a entristecer naqueles dias, sabe? Tava passando tanto tempo já e nada. Mês de internação não é fácil. E aí eu fui ficar com a Elda, gente. Ela ficava só deitada. Eu não podia levantar. Por causa da bolsa, né? Senão saía mais líquido. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Elda, você quer que eu te ensine a fazer um crochê? As meninas... Mas fazer alguma coisa pra não ficar lá parada. As meninas falavam assim, como é que você consegue dormir dia e noite? Gente, era um negócio tão impressionante que eu fechava o olho e dormia. Eu descansei o restante da gestação. Né? Aí só que eu tive um sonho antes mesmo de eu engravidar de Pietro, que eu me via numa cadeira de roda andando num corredor. E quando eu cheguei lá, era exatamente o corredor que eu tinha visto no meu sonho, que tinha as listrinhas assim do lado, sabe? E era uma cadeira de roda larga para poder sentar. Então, quando a gente descia para fazer o ultrassom, para ver como que o bebê estava, para ver como que estava o líquido, se tinha aumentado, diminuído, eu tinha que beber muita água e eu não podia ficar levantando para ir no banheiro para poder aumentar, porque o líquido amniótico é o xixi, né, que o bebê mesmo faz lá, e o bebê bebe aquele líquido e para fazer o xixi. Então, e o líquido tinha que aumentar. Então, a cada 2 dias eu descia lá embaixo, né, na maternidade, lá na Santa Casa, para fazer essa ultrassom. E eu ia justamente na cadeira de roda. E eu me lembro que no sonho eu me via chorando muito. E eu falava assim, Senhor, por que eu choro tanto nesse sonho e eu não entendo? Agora eu estou aqui nesse lugar, mas tem algo para acontecer e eu não sei o que é. Aí um dia eu estava deitada lá na cama, foi um dia de tarde, e eu senti um cheiro, eu falo que é cheiro de flor de defunto. Mas é aquele cheiro, né? Aquele cheiro de velório. Eu falei assim, Senhor, não leva meu filho, não. Ele vai ajudar tanto Elias, mesmo que a gente não planejou, mas ele é muito amado. Ele está sendo muito desejado, a gente deseja ele. Aí eu me lembro que veio aquela música no meu pensamento assim, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória. E eu falei assim, Senhor, o Senhor vai levar ele, né? O Senhor começou a me preparar. O Senhor começou a me preparar. Eu não tinha coragem de contar para minha mãe, não tinha coragem de contar para meu esposo que Deus tinha falado comigo. Então eu fiquei no meu secreto. Por isso que aquele dia que você foi lá, eu não queria tirar foto, porque eu sabia que Deus ia levar ele, que era o propósito de Deus. E lá no hospital, muitas pessoas falavam assim, como que você consegue ficar tão quietinha? Você é tão diferente. As pessoas vinham até mim e falavam assim, que você tem algo diferente. Eu vejo um brilho diferente em você. Aí eu falava assim, eu não sei que brilho você está falando. Aí ela falou assim, não, mas é algo diferente. Eu falei assim, não, agora eu sei. O brilho do Espírito Santo. Porque é só Ele para consolar a gente, só Ele para estar aqui me dando forças. Aí vinha muita gente conversar comigo, as médicas, residentes vinham conversar. Eu tinha feito muitas amizades lá com as enfermeiras. E até o diretor do hospital, o Chico, né, Dr. Francisco, o pessoal chamava ele de Dr. Chico, ele ia lá, ele que fazia o ultrassom, né, e ele até falava assim, esse menino mexe demais, esse menino vai ser uma bênção, porque você vai ter que amarrar ele o pé dele na mesa, porque ele não vai te dar sossego, de tanto que ele mexe. Mesmo tendo pouco líquido na minha barriga, se fazia ultrassom, ele estava virado para cima. Fazia ultrassom no outro dia, ele já estava para baixo, sabe? A cada 2 dias a gente fazia, ele estava numa posição diferente, mesmo com pouco líquido, ele se movimentava. E o médico falava assim que isso não era comum, né? Numa criança com tão pouco líquido, se movimentar tanto, e ele movimentava.
Mas aí teve um dia lá que eu estava dormindo, o plantão tinha trocado, eram outras enfermeiras, outros médicos. E eu dormi, porque me dava muito sono, né? E eu dormi. E eu tinha que colocar um pano assim no meio das minhas pernas, porque eu não podia ficar com a peça íntima, para não dar infecção. E aí eu acordei com aquele pano todo molhado. E aí começaram a vir os médicos, né? E colocava aquele aparelhinho, o sonar que eles falam, o sonar. E não conseguia ver o batimento cardíaco. Não tinha batimento. E aí vinha um, vinha outro, aí daí a pouco a minha cama ficou rodeada de médico. E eu tinha sonhado com aqueles médicos tudo assim na beirada da minha cama. E aí eles mexia pra lá, mexia pra cá e nada. Aí eu levantei e fui ao banheiro. Eu falei assim, Senhor, o Senhor tem poder de ressuscitar. Ressuscita meu filho. Eu falava assim, Senhor, ressuscita. Traz vida, Senhor, traz vida. Mas o Senhor falou comigo assim, esse não é o meu propósito. Aí eu voltei pra cama. Aí eles chamaram um diretor. Ele veio, ele estava em casa, era no domingo. Ele estava em casa, ele veio correndo para o hospital. Ele falou assim, eu que vou fazer esse ultrassom, doutor Chico. Aí ele fez o ultrassom, ele mexia para lá, mexia para cá. E juntou aqui tanto de médico e eles começaram a ficar desesperados. Eu olhava no olhar do doutor, ele estava assustado, apavorado. Aí e veio... você, nesse momento? Também Deus me deu uma calma. Tava com a paz? Deus me deu uma calma que eu não sei te explicar. A paz que excede todo entendimento. Eu não sei te explicar, a verdade. A paz que vem de Deus, vem do alto. E aí o doutor mexendo na minha barriga, mexendo e falou assim, olha, infelizmente o seu filho não vive mais. Aí eu comecei a chorar, naquele momento assim. E fui pro meu quarto. E tinha as companheiras lá de quarto, inclusive estava a Amanda, o esposo da Amanda também estava lá. E eu sentei na cadeira e levantei minhas mãos e comecei a glorificar a Deus. Não me importei com quem estava lá e comecei a agradecer a Deus pelo momento, pelo tempo que Deus tinha me dado o Pietro. Eu comecei assim, eu te agradeço pelo tempo que o Senhor me deu o Pietro, pelo esse tempo que eu fiquei aqui, pelas pessoas, e comecei a louvar a Deus. E assim, naquele momento, as pessoas que estavam ao meu redor falaram assim, como que você, nesse momento, consegue ainda glorificar a Deus? Como que você, nesse momento, ainda consegue exaltar a esse Deus? Eu falei assim, a Ele seja toda a honra e toda a glória, porque até aqui o Senhor tem me sustentado e Ele vai continuar me sustentando. Aí eles me tiraram, né, daquele quarto, porque as outras mãezinhas estavam lá, e a Amanda passou mal na hora, quando me viu, porque a gente tinha feito amizade. E aí ela teve que correr às pressas para tirar o bebezinho dela. E tirou o bebê, né, foi no dia 3 de fevereiro de 2021. E aí o bebezinho dela nasceu saudável, graças a Deus. E eles me colocaram num quarto reservado para mim não ficar ali, né, chorando com as outras mães, porque acaba apavorando, né, as outras mãezinhas. E aí eu fiquei naquele quarto. E aí vinham os enfermeiros conversar comigo, as enfermeiras, os médicos. E aí o doutor Francisco foi lá me ver, o doutor Chico. E aí ele começou a chorar. Eu falei assim, calma, doutor. O Deus Todo-Poderoso já tinha me falado o que Ele ia fazer. Eu já estava preparada para o que ia acontecer. Não vou falar que eu estou preparada, mas Deus vai fortalecendo, sabe? Vai falando com a gente. Aí ele chorando muito e falou assim, mas a gente não está preparado para isso. A gente aqui está preparado para trazer a vida aos bebês. E quando esse tipo de coisa acontece, a gente fica traumatizado, porque não é idoso que a gente está lidando com o idoso que está em estado terminal. A gente está lidando com vida, com bebês. No início, né? E assim, eu comecei a consolar o médico, os médicos, as pessoas que vinham ali. E foi um processo doloroso, claro. E aí eles queriam induzir o parto, né? Para tirar o Pietro. Só que eu também tinha sonhado que eu tinha uma cesariana. E aí eles tentam de todas as formas, né? Aí foi tentando fazer o parto normal. Aí colocaram os comprimidos que eram, mas não dilatou nada. Aí eles queriam colocar um balãozinho lá, não sei nem explicar direitinho, para poder puxar o útero, né? Para poder ele nascer. Mas assim, já estava morto, né? E eu já tinha passado tanto tempo no hospital, e eu falei assim, ah não, eu não quero mais. E eu já tinha sonhado que
ia fazer uma cesariana. Eu falei assim, então vai ser conforme Deus já tinha me mostrado. E a gente fez a cesariana. Aí o Eliseu chegou lá. Aí o Eliseu chorava muito, sabe? E ele falava assim, nossa, é o nosso filho, né? E eu vi ele chorando demais, demais. E aí ele chorava de um lado, eu chorava do outro. Aí vinha pessoas, a gente consolava as pessoas, a gente falava do amor de Deus. Era aquela mistura, assim, de sentimentos, de tudo, né? E no meio desse tumulto todo, veio uma enfermeira, uma médica residente, conversar comigo se eu queria fazer um newborn do bebê. Eu falei assim, Deus me livre. Fazer foto do bebê assim. E aí eu liguei para minha mãe, conversei com ela, e minha mãe tinha passado por um processo que a minha irmã, faltava uma semana para nascer, minha mãe, a pressão dela subiu demais e o bebê faleceu, né? A minha mãe não chegou nem a colocar nome, mas era uma menina. E minha mãe falou assim que não viu ela. E minha mãe falou assim que tinha muito pesar por não ter visto ela. Minha mãe falou assim, Elda, se for da sua vontade, tira a foto, mas guarda para você. E assim a gente fez. Foi uma fotógrafa lá, não sei se você conhece ela, Paula Beltrão. E ela foi lá e fotografou. E ela ajudou muito a gente também naquele momento, sabe? Explicando as coisas. Foi um acolhimento mesmo, sabe? Ela do Grupo Coxa. E eu tenho essas fotos lá em casa, guardadas. Mas assim, é algo que fica guardado mesmo. Assim, só quando dá um pouquinho de saudade, eu vou lá e olho o rostinho dele, porque eu acho que ele parece com Elias. Muito. Aí eu fico olhando ele assim, e eu tem um quadro maior, eu até guardei. E ela também me deu tirou um pedacinho do cabelinho dele, fez uma joia, mas eu também não uso não, deixo guardadinha lá. Mas assim, a gente viveu esse processo. Aí a gente foi pra casa, né? E assim, Débora, foi tão maravilhoso o que Deus fez, que a igreja foi lá em casa. E a igreja foi lá louvar a Deus, sabe? Comigo. Aquele momento difícil. Eu sentia muita dor na minha barriga, porque deu hemorragia, sabe? Na hora da cirurgia. Mas só que antes disso, eu vou contar da cirurgia, que eu tava com muito medo da cirurgia. Porque eu tenho medo de cirurgia. Morro de medo. Eu falei assim, se for fazer algum procedimento estético, eu tô ferrada, porque eu tenho medo demais. Aí eu fui fazer essa cirurgia para tirar o bebê. E eu tava com muito, muito medo, muito medo. Eu falei assim, Senhor, tem misericórdia. Eu tô com medo demais. E eu tremia de medo. Aí quando eu cheguei na sala para poder fazer o procedimento, eu falei assim, Senhor, vai comigo. Quando eu falei assim, Senhor, vem comigo, eu vi a sala começou a ficar toda iluminada. A sala transformou. E aquele medo foi embora. Né? O medo foi lançado fora. E assim, e tudo correu bem, mesmo dando hemorragia e tal. Mas o Senhor estava ali comigo. E chegando em casa, a igreja foi me receber lá com o tempo. O pessoal foi lá louvar a Deus, né? Deus usou os irmãos para acolher a gente, sabe? Foi tão maravilhoso. É tão importante, né? Aí, os irmãos vivem em união. E eu amo foi isso. Maravilhoso. Foi maravilhoso. A unidade da igreja mesmo. Às vezes muitas pessoas têm experiências ruins, né? Com Sim. a igreja, ou falam muita coisa, critica. Mas a igreja na minha vida sempre foi uma bênção. Nos momentos mais difíceis que eu tive assim na minha vida, a igreja estava lá. Sim. É a igreja e a minha família. Assim, a igreja, a família, o Senhor é o que esteve comigo mesmo. A minha tia Nazaré, ela é muito presente, sabe? Ela liga, conversa, até hoje. Ela é por parte de pai, né? Tem outros tios também que a gente é muito apegado, mas sempre tem um conselho de Deus. E a gente vê que Deus usa pessoas para falar com a gente das formas assim mais simples. Mas a gente isso é ser a igreja, né? Só que a gente também precisa ser. Às vezes a gente espera muito que os irmãos façam isso por nós. Mas a gente vê as pessoas ao nosso redor passando por alguma situação e a gente não se coloca no lugar de ser a igreja. De estar lá, de ser o apoio, de ser o acolhimento, de estar em oração pelo outro. E aí, quando acontece com a gente sente falta disso. A gente pensa, nossa, saber mas que ninguém muito importante, né? fez isso, ou ninguém me acolheu, ninguém orou, ninguém veio, ninguém me visitou. Mas aí você para pensar, você também não fez isso para ninguém. Então a gente precisa ser a igreja mesmo. Aí voltando ao assunto, né? Quando a gente chegou em casa, eu me lembro que minha tia estava lá, minha tia Aparecida, e ela tinha dado um baú assim tava um brinquedo de Elias, que eu tinha passado as roupinhas, né? Eu não, né? Minha mãe tinha passado pra mim, tadinha. Passou, colocou tudo que eu tava no hospital, ela passou, arrumou tudo direitinho, pôs nesse baú, empacotou. E aí elas estavam lá olhando, e eu tava na sala,
E o Eliseu e a minha tia foi lá pro quarto e começou a olhar as roupinhas, né, do bebê. Aí o Elias, né, na particularidade dele, falou assim, Pietro não veio. Assim, foi algo que quebrou a gente, porque mesmo ele sendo autista, ele entendeu o que estava acontecendo. Ele esperava que o irmãozinho viesse, porque eu ligava para ele fazer ligação de vídeo e ele falava assim, o bebê, o irmãozinho. Só que o Elias sempre falava, Débora, como um profeta também, ele falava assim, machucou Pietro. Desde o início da gestação, Elias falava, machucou Pietro, machucou Pietro. Era o que ele falava, assim, machucou Pietro não, Elias, ele tá bem aqui, ele tá mexendo. Aí o Pietro mexia quando Elias punha a mão e ele falava assim, machucou Pietro, mamãe, machucou. Então, assim, a gente foi entender depois, né, o que era que Elias estava tentando falar, né, verbalizar. E o Pietro, o tempinho que ele ficou com a gente foi bênção. Foi bênção, assim, foi tão maravilhoso. Eu me lembro que quando tirou ele, a gente pôde ficar com ele no colo o tempo que a gente quis, né? Aí o Eliseu falava assim, ai, que vontade de levar pra casa esse bebezinho tão lindo, né? Tão pequenininho. Ele parecia muito com o Elias, o perfil, assim, o narizinho. E a gente queria levar ele tanto pra casa. E assim, Débora, eu percebo que são tantas mães que passam por isso e é algo tão silencioso. As mães não falam muito, né, nessas experiências, parece que é abafado, né, e tantas mães têm sofrido, né, pela perda de um filho, porque querendo ou não, o Pietro, eu considero ele como meu filho até hoje, eu falo assim, eu tenho 3 filhos, né, e depois vou contar, né, da bênção, mas depois do Pietro, eu também tive um outro aborto, porque eu falava assim, não, agora eu quero ter outro filho, porque vai ser bom para Elias. E eu entendi, porque eu sou filha única, e eu não queria que o Elias fosse filho único, ainda mais na dificuldade dele, porque a gente, querendo ou não, toda mãe vai pensar, o que vai ser de mim quando eu morrer? O que vai ser de mim, não, quando vai ser do meu filho, né? Quando ele morrer, quando eu morrer, quem vai cuidar dele? Eu falei assim, Elias precisa de ter um irmão, precisa de ter alguém, porque minha família acaba sendo pequena, porque só eu, minha mãe, o Eliseu e o Elias. E eu falei assim, eu quero ter outro. Aí a gente engravidou novamente. Só que com 9 semanas, a gente teve um outro aborto. Aí eu fui pra Santa Casa novamente. Ai, Débora, quando eu cheguei lá... Aí revive tudo, né? Porque eu não tenho pressão alta. A minha pressão subiu. Foi 14 por 8. Minha pressão é 10 por 5. Essa é a minha pressão. E chegando lá, minha pressão subiu muito. Mas aconteceu de perder mesmo. E aí eu não queria mais. Falei assim, agora não é isso, acho que não é vontade de Deus. E acho que eu vou ficar só com Elias mesmo. E vamos ver, né, o que Deus tem pra gente. Mas os propósitos de Deus mudaram. Os propósitos de Deus mudou. E eu me lembro que foi uma irmã da igreja lá em casa. E ela estava voltando, né, para os caminhos de Deus. E ela me chamou lá ela foi lá em casa para poder tomar um café. Ela me chamou lá fora, longe do Eliseu e do marido dela. Ela falou assim, olha, Deus mandou te falar algo. E ela estava até passando mal. Ela falou assim, olha, Deus mandou te falar. Tem medo, né? Tem umas coisas que Deus manda você fazer e falar. Como que você vai falar, mamãe já perdeu 2? Aí ela falou assim comigo, Deus manda te falar que aquilo que você quer muito, Ele vai te dar. E Deus manda te falar que vai ser uma menina. Aí eu falei assim, Senhor, eu já tinha falado com eles assim, eu não quero mais não. Até porque o médico disse que se eu engravidasse de novo, eu ia ter que tomar um anticoagulante a gestação inteira. Então ia ser bem complicada a gestação. Então eu falei assim, não, Senhor. E aí é uma área que você já tinha sofrido muito, né? Porque lá no hospital eu tive que estar tomando por causa do Pietro. Então eu tinha sofrido bastante e eu não queria mais. Não queria, não vou passar por esse sofrimento mais não. Já tentei e já perdi. Porque quando eles falam assim que até 3 meses é má formação, né? Quando o próprio corpo expulsa. Eu fiz a ultrassom de manhã, o coraçãozinho tava forte. Aí quando foi à noite, foi o aborto mesmo. Então, eu falei assim, como pode, né? O coração estava tão forte ali, mas isso não era o propósito de Deus. Aí essa irmã falou comigo assim, Deus manda te falar que no momento certo Ele vai te dar e vai ser uma menina. E vai te ajudar muito com Elias. Eu falei assim, guardei aquilo pra mim, sabe? E fiquei aguardando. 1 mês depois, eu engravidei. E
aí eu conversando com o Eliseu, falando com ele assim, Eliseu, eu tô achando que eu tô grávida de novo. Não deu nem tempo de preparar o Eliseu. Não, deu não. Aí o Eliseu só no susto. É verdade. Aí quando eu contei pra Eliseu que eu achava que tava grávida, só que a gente ficou só um segredo, né? Aí o Eliseu resolveu contar pra minha mãe, eu tô achando que tá grávida. Aí eu falei assim, não, Eliseu, não era pra falar não, porque como tinha sido tanto sofrimento, eu falei assim, não, vamos falar quando a gente tiver certeza mesmo e tal. E o Elias escutou a conversa. O Elias escutou a conversa e falou assim, é a irmãzinha. E ele não sabia do que a irmã tinha falado. Então, quer dizer, Deus usou ele novamente. Por isso que eu falo assim, ele revela Jesus. Ele é um profeta. E aí veio a gestação da Lilian, que a gente fala o bebê arco-íris, né? Depois de uma tempestade, vem, né, a bonança, né? Veio a Lilian. E assim, foi uma gravidez totalmente diferente. Não teve complicação nenhuma, de sentir dor, assim, teve os enjoos normal, né? Mas eu falei assim, Senhor, se for para o Senhor me dar novamente, eu quero que seja uma gravidez totalmente diferente. Porque no Pietro eu não conseguia comer nada. Praticamente a gestação inteira eu não conseguia comer, eu sentia muito nojo da comida. Eu pensei, não, Senhor, eu quero tanto comer, né? Para que a criança nasça saudável, né? Direitinho. E veio a Lilian, a gestação foi tranquila. Só no finalzinho que a Lilian parece que queria nascer um pouquinho antes, a médica falou assim, fica uma semaninha de perninha para cima, para ela não nascer fora do tempo. Mas no dia que fez 9 meses certinho, a Lilian nasceu. E eu não precisei de tomar anticoagulante, eu precisei de nada. Que benção. Foi uma maravilha de Deus. E assim, no parto da Lilian, foi um parto natural. Graças a Deus não foi aquele sofrimento, sabe? Eu posso dizer assim que foi rápido o parto. Aí ela nasceu, né? Antes de terminar de nascer, o corpinho dela tinha saído da metade, a Lilian já estava gritando. A enfermeira falou assim, eu nunca vi uma coisa dessa, a menina nem acabou de nascer, a menina já está gritando. E ela já estava toda forte, né? Deitei lá na cama novamente, aí ela foi mamar. Quando eles colocaram para mamar pro útero, né? Voltar pro lugar direitinho, né? E aí quando saiu a placenta, veio a hemorragia. Aí foi saindo sangue, foi muito sangue. E aí o Eliseu já começou a ligar para um, ligar para outro, para a igreja entrar em oração. A vida da Alda parece um filme. Foi mulher, a gente não tem coração, foi isso tudo. Foi. E eu tava plena lá, tranquila, sabe? Com a Lilian no colo. Eu não tava sofrendo não, você acredita? Uma paz tão grande, uma paz. Que eu falei assim, deixa o Eliseu aí se virar. E eu tô aqui cuidando. Eliseu quase morre. Aí eu falei assim, eu só falei pra ele assim, você falou com a minha mãe que tá acontecendo? Aí ele falou assim, não, já liguei. Aí o pessoal entrou em oração. E aí o sangue não parava. Grandes emoções aqui. Aí veio a médica e falou assim, não, agora nós vamos ter que terminar o procedimento. Aí eles colocaram um comprimido. Mas eu não tenho noção de quanto tempo. Eliseu falou que foi muito tempo de hemorragia. Mas graças a Deus, estancou tudo direitinho. E a Lilian nasceu, eles falavam bebê pig, né? Porque ela é bem pequenininha, né? Arteirinha, né? Não tem tamanho, gente, mas eu tanto que a menina pronta. Ela tá com 1 ano e 3 meses agora, é a nossa bênção. É tão bonitinho que eu falo com ela assim, vamos orar, vamos pôr Elias pra dormir. Aí fala assim, vamos orar. Papai do céu, abençoa o irmão. Aí a gente ora e fala assim, em nome de Jesus, ela, amém. Ela já fala amém dela. Então assim, ela é uma bênção e ela tem ajudado muito a Elias. Teve tanto que o Elias já desenvolveu com ela, sabe? O Elias chama ela pra brincar, já interage com ela. E assim, foram sofrimentos, mas nós estamos vivendo assim, uns dias na presença de Deus de maravilha, sabe? Estamos como quem sonha. Pois é, e aí a gente dá muito mais valor, né? Sim. Para as bênçãos de Deus. Depois de todo esse sofrimento, as bênçãos elas são recebidas de forma diferente. É igual você falou, cada desenvolvimento do Elias é uma vitória, sim, é celebrado de uma forma diferente daquelas pessoas que não sofreram nessa área. Então a gente aprende muito durante o tempo de espera, durante o tempo de sofrimento. A gente tem a opção de se entregar, de desistir, de se afastar do Senhor, mas quando a gente escolhe permanecer, ser fiel, confiar, encarar o processo, a gente sai dele muito melhor do que a gente era antes. Sim. E eu fico impressionada, onde eu vou, eu encontro uma mãezinha que tem uma criança autista, a gente começa a conversar e a gente começa a trocar figurinha uma com a outra. E quando eu vejo, já estou dando conselho, já estou falando de Deus. E assim,
é uma maneira que eu vi que as pessoas aproximam, e é uma forma que eu posso falar do Senhor, né? E na experiência do Pietro também, sempre aparece alguma mãezinha que passou pela mesma situação, tipo assim, acabou de acontecer, e de poder aconselhar, de falar do amor de Deus, e falar também, né, da Lília agora, que mesmo no momento de espera, que foi difícil, mas o Senhor trouxe, né, mais uma bênção para a nossa casa. A minha mãe fica assim, nossa, ela é abençoada. Ela chega, ela pede bênção à minha mãe, bênção. Como ela é muito diferente, ela não tem traços, né, não revela assim, autismo nela. O desenvolvimento dela é muito diferente de Elias. Então, coisa que eu não vivi com Elias, eu tô vivendo com ela agora, eu tô achando assim, sabe, coisa de outro mundo. Coisa de outro mundo. E aí ela já começa a falar, já tá falando bastante palavrinha. E eu falo assim, não, Elias não fazia assim. Mas é a particularidade dele. E tá ajudando no desenvolvimento. Chama ele para brincar, chama ela para brincar, brinca com Elias, sobe em cima do Elias. Ela não dá sossego para ele, é o tempo todo ela correndo atrás dele, sabe? Eu fico olhando assim os cuidados de Deus, né? Como Deus é maravilhoso, né? Deus é perfeito. O Senhor é bom. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. E vamos ver, né? Daqui para frente como é que vai ser. Bênçãos em nome de Jesus. Isso. Amém. Então é isso, gente. A gente vai finalizando por aqui o nosso podcast, a nossa conversa. E o que a gente quer deixar para vocês é isso. Enquanto vocês esperam, ou num período de sofrimento, de dor, que vocês se acheguem ainda mais ao Senhor. Tenham mais intimidade com Deus. Tentem entender o propósito de Deus no meio de toda essa dor, de todo esse sofrimento. Porque o Senhor, Ele permanece sendo bom. Ele é um bom Pai. Ele sabe tudo que Ele faz ou permite na nossa vida. E que vocês sejam fortalecidos no Senhor. A partir de toda essa palavra, de tudo que foi dito aqui. Que a fé de vocês seja aumentada. E que vocês tenham esperança naquilo que o Senhor ainda vai fazer na vida de cada um. Vamos abençoar as mãezinhas? Vamos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente te louvar porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém. Eu quero, Pai, colocar essa mãe agora que tem esperado por ter um filho, ou essa mãe, Deus, que é mãe atípica, que acha que o seu mundo acabou, mas não, Senhor. Há esperança, o seu filho é uma bênção, o seu filho vai desenvolver, ele vai ser próspero. Amém, em nome de Jesus. E mesmo que você tenha perdido, há esperança, em nome de Jesus nós profetizamos cura, amém, libertação, transformação, que a cura de Deus entra na sua casa agora, entra no seu lar, na sua casa, na sua família, que o seu esposo seja uma bênção, que a sua casa seja próspera, em nome de Jesus, e a alegria entra na sua casa, para a glória de Deus. Amém.